bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon, esse podcast conservador, esse podcast que defende a família e a vida acima de tudo. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, no filme de hoje vamos falar um pouco sobre Jojo Rabbit, esse filme aí do Taika Waititi. E o meu nome é Lucas. Estou também junto com os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também com o Bruno. E aí, estamos vivos por enquanto? Pois é, não então, morremos né? de corona até o momento. Hoje, domingo, dia 15, muito calor, por sinal. Muito calor. Esperamos que o calor mate o corona. Então, eu tava escutando uma história que ele se adapta à temperatura. Antes falavam que não, agora estão falando que se adapta. Ótimo, né? O pior é que deram um alerta aqui que na minha quadra tá com muitos casos de dengue. Você acredita? Eu falei, que boa notícia. É sério? No seu bairro? Uhum. Aqui na quadra da minha casa. Gente, é o Brasil, olha aí. Eu falei, é bom olha que aí. Se eu tiver alguma coisa eu não vou saber o que é, né? É zika, é dengue, é chikungunya, né? O coronavírus só tá agregando aí, né? Junto com a galera. Mas atualmente tem tudo a ver com cultura pop, né? Coronavírus. Não vai ter cultura pop, tudo a ver. É, exatamente. Bacon Podcast. Então vamos entrar no tema, né? Que é esse filme aí, Jojo Rabbit, que eu acho que ainda deve estar em alguns cinemas, né? Mas provavelmente já saiu, né? Se alguns filmes que iam lançar foram cancelados, eu acho que até os que já estavam também foram cancelados, provavelmente, né? Saiu, pelo menos. As pessoas nem podem ir no cinema, então não faz muito sentido manter filmes em cartaz, né? Vamos ver como é que vai ficar. É verdade. E esse filme aí, né, que nós podemos fazer uma pergunta antes, né? É possível fazer piada em cima de temas sérios como a Segunda Guerra Mundial? E esse filme é uma boa resposta, né? Um filme dirigido por Taika Waititi. Por favor, Bruno, dê-nos a sinopse desse filme. É um filme infantil, leve, mas que conta a Segunda Guerra, toda a questão da realidade dos alemães no período nazista, então... o espírito nazista que eles tinham, a forma de vida deles voltada para o Estado alemão, mostra um pouco dessa realidade na visão de uma criança. Essa é a pegada do filme. Pois é, né? E é um pequeno nazistinha. Ai, mas ele é o nazista mais fofo que eu já vi na minha vida. Você sabe que essa frase separada pode soar muito mal, né? Nossa, verdade. É o nazista mais fofo que eu já vi na minha vida. Aí volta a foto do Hitler, tá ligado? Exatamente. Ai, não. É o Jojo. Estamos falando do garoto de 10 anos, né? O Jojo Betzler, que eu não lembro o nome do ator, né? É uma criança, né? Tá novo ainda na indústria aí do cinema. E é um defensor aí com garras, né? Com unhas e dentes. Um defensor ferrenho do nazismo e até mesmo do próprio Adolf Hitler, né? Que nesse filme, spoilers já, né, galera? Que já tá acostumado aí, quem ouve a gente já tá acostumado que... A gente não precisa nem mais falar de spoiler, né? Porque esse podcast é um spoiler do começo ao fim. Adolf Hitler, né? Nada mais, nada menos do que Adolf Hitler é o seu amigo imaginário. E o Adolf Hitler é interpretado pelo próprio Taika Waititi. É um filme ousado, né? Porque você entrar nessas temáticas sobre nazismo e você mostrar o lado de um nazista acaba sendo um pouco ousado, especialmente nos dias de hoje, né? Onde você apenas citar o nome, você já é chamado de fascista, de nazista e etc, né? Então só o fato do cara produzir esse filme e ele mesmo resolver fazer Adolf Hitler, até mesmo por ser um personagem muito icônico e talvez ninguém conseguiria fazer melhor do que ele, né? Da forma que ele fez, nesses tempos de guerras, né? Que nós vivemos atualmente. Mas nesse sentido eu achei que foi inteligente e corajoso da parte do Taika Waititi, porque ele é um cara excêntrico, ele consegue transmitir essa leveza e excentricidade na hora que ele tá atuando, então ele fazer esse papel já mostra que ali é uma sátira do que é o Adolf Hitler,
enfim, de tudo, e que é uma outra perspectiva e que ele não tá querendo ofender ninguém, assim. Então, eu acho que a escolha dele de fazer este papel e colocar daquela forma é mais pra mostrar, olha, gente, é uma liberdade que eu tô tomando de usar esse personagem da história, mas fiquem tranquilos que vai ser leve, vai ser de boa. Meio essa pegada que ele quis, assim. Eu achei muito legal quando eu vi que o Hitler era o amigo imaginário do menino. Primeiro porque eu comecei a rir, né? Porque imagina você ter um amigo imaginário, em vez de ser o Belde, abraço do G, é o Hitler. Mas assim, pensar no Hitler como um amigo imaginário, e o Hitler era muito engraçado. Em vários momentos o Hitler deu conselhos bons, e em vários momentos o Hitler agia como uma criança de 10 anos, que era o que o Jojo tinha, né? Na verdade. Mas eu achei interessante porque eu cresci vendo Hitler como o maior vilão da história da humanidade. Se não o maior vilão, um dos maiores vilões da humanidade. E você ter uma visão caricata do Hitler foi muito interessante. Porque, querendo ou não, o Hitler foi uma pessoa. E aí você fazer uma sátira com ele, como um amigo imaginário, como as crianças nazistas viam o Hitler como um herói, como alguém diferente que come unicórnios e coisas assim, te ajuda a entender um pouco como que era a visão dos nazistas, porque pra mim é sempre muito absurdo pensar, como que essas pessoas mataram tanta gente, como que ponto chega, né? A desumanidade, mas as pessoas, tipo, se você parar pra pensar, mostrar o Hitler como um amigo imaginário mostra o nível de alienação que as pessoas estavam, de acreditar que o Hitler era um super-herói e que os judeus eram realmente de tudo ruim, tudo que existia de ruim no mundo eram os judeus. E aí isso fez com que muitas pessoas agissem daquele jeito. Claro que a gente sabe que não foram todos os alemães que foram assim. Muitos se revoltaram contra o nazismo e acabaram morrendo, enfim. Tiveram um destino até... bem retratado no filme. Exatamente, isso também é mostrado no filme, mas é interessante que você consegue, tipo assim, te ajuda, essa sátira te ajuda a entender um pouquinho melhor como que é possível ter acontecido algo como o nazismo e o holocausto, porque é muito absurdo, né? E assim, é tão absurdo que você não consegue levar o filme a sério, né? Não Sim. tem como você levar o filme a sério, porque... é muito absurdo, né? A forma que eles expressam a doutrinação que era feita com as crianças, e começa a falar que o judeu tinha chifre, que o judeu consegue manipular pela mente as pessoas. Que o judeu Tem até uma parte com peixe. uns absurdos, assim, né? Umas coisas, assim, de outro mundo, né? Sim. Porém, você fica pensando, é um absurdo, mas realmente o que aconteceu, esse extermínio que houve, foi um absurdo. Sim, entendeu? Assim, completamente inexplicável, né? Exato, esse filme é uma sátira, mas que acaba trazendo uma realidade do que aconteceu. Porque pra levar a esse nível de absurdo, houve vários absurdos que foram ensinados, que foram colocados pro povo alemão, ao ponto das pessoas, é claro, não dá pra generalizar, eu acho que é um erro simplesmente colocar um peso moral sobre toda a população por causa do que aconteceu. Sim. Eu acho que teve muitos ali mesmo que foram ruins e que apoiaram, mas teve muitos ali que não tinha, digamos assim, uma... escolha. Não tinha uma escolha, né? Teve muitos que tinham escolha, que morreram por conta dessa escolha. E teve vários ali que preferiram, né, lavar as mãos, né? Que eu acredito que acaba sendo até pior. Não, e sem contar que muitos foram tão manipulados a tal ponto que... se você vê, como, por exemplo, as crianças que viam, os demônios têm chifres... Os demônios não. Os judeus têm chifres, os judeus acasalam com animais, coisa assim... na verdade, é um jeito de extrapolar, mas que queria representar de que o judeu era uma criatura demoníaca, entendeu? Então que o próprio Satanás estava dentro de cada judeu e que eles eram responsáveis por toda a desgraça que tinha acontecido na Alemanha, na humanidade. Eu lembro que uma vez eu fui ler um livro sobre nazismo e se falava muito de que os judeus foram os que mataram Jesus. E aí isso também faz com que as pessoas tivessem mais raiva dos judeus e coisas assim. Então... A pessoa ela foi tão manipulada que ela foi levada a acreditar que, de fato, os judeus eram um demônio
E se é um demônio, eu vou matar, né? Porque é melhor morto do que vivo um demônio. Ele conseguiu gerar o ódio, exatamente, né, no alemão, né, referente ao judeu também. E teve outros também, né, ciganos, etc. Mas principalmente o judeu, né, que negros. foi mais exterminado mesmo. Negros também. É importante a gente pensar também que tudo isso se deu devido à propaganda, né? Toda essa manipulação, todo esse pensamento coordenado que eles causaram na população a ponto de enganar a esse ponto, foi tudo devido a uma propaganda muito bem feita e a um controle estatal muito grande, tanto nos meios de comunicação quanto no ensino de forma geral, né, da população. Sim, olha, então você tá querendo dizer que a mídia tem a capacidade de manipular uma população? Não, imagina! Eles não são os donos da verdade? Eita! Depende do país, aqui são. Aqui no Brasil, não é verdade. O Brasil é um caso à parte. Graças a Deus, os deuses estão todos no jornalismo. É o Olimpo lá da Ilíada, daquele jeitinho. Essa é a questão da propaganda. O Estado utilizou, surgiu até recentemente aqui no Brasil sobre isso, né? Mas, independente disso, é importante a gente lembrar também daqueles outros podcasts que a gente gravou quando a gente falou de Chernobyl, por exemplo. Onde foi utilizado do mesmo meio para enganar não só a própria população, como o resto do mundo. Sim. E pondo de forma atual, vamos pensar só, falando ainda do corona, né, a situação do corona, como a gente viu que foi passado os números oficiais de um certo país onde começou o coronavírus e os números reais que a gente conseguiu descobrir depois, né? Você vê como a propaganda, ela tem uma força muito grande. Eu falo assim, porque eu trabalho, né, com marketing, com propaganda, e eu sou apaixonada por propaganda, por marketing. A propaganda, ela pode ser usada pro bem, ela é importante, não se vende, não se vive sem propaganda, então uma empresa que não faz propaganda, ela tende mesmo a ter um desempenho pior do que as que fazem propaganda. Podem, inclusive, anunciar comigo, pessoas. Mas a propaganda, ela tem uma linha muito tênue e que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os profissionais que trabalham na área, mas eu acredito que todas as pessoas, entre aquilo que é uma propaganda e aquilo que é mentira, aquilo que é manipulação, que é falsidade, porque você tem que sim tentar passar uma boa imagem, vender, tirar vantagem, mas não a ponto de enganar as pessoas, não a ponto de vender algo, jamais a ponto de vender algo que não seja real, ou de se aproveitar de uma situação de crise, de se aproveitar de um sofrimento, de uma dor de uma pessoa para ganhar dinheiro. Então, fazer essas pessoas que fazem desafios impossíveis de serem cumpridos e depois chegam e querem vender um produto em cima disso. Essas pessoas que veem a situação, por exemplo, de uma crise de saúde que o país e o mundo estão vivendo e querem tirar vantagens econômicas em cima desse tipo de coisa, é um pouco complicado. Então, tem que tomar muito, muito cuidado, principalmente as pessoas que são cristãs, que buscam uma moralidade mais elevada, para que a gente não ultrapasse isso, porque senão a gente se torna aquilo que a gente critica. Então nós nos tornamos, de fato, nazistas no tipo de propaganda que vende uma mentira, nós nos tornamos comunistas no tipo de propaganda onde a verdade não importa, o que importa é a revolução, e não é isso, né? Não é o dinheiro que importa acima de tudo, não é a empresa que importa acima de tudo, eles têm sempre pessoas e nós sempre estamos lidando com a vida humana. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter essa consciência. Vender não é errado, mas fazer uma propaganda não é errado e é bom, mas você tem que tomar cuidado para não ultrapassar essa moralidade. E é o que muitos profissionais fazem, tanto na propaganda quanto na mídia, no jornalismo, e isso é muito complicado, né? Uma coisa que esse filme me lembrou quando eu tava assistindo é aquele filme que também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e que ele é um pouco mais leve, acho que chama A Vida é Bela, um negócio assim, que é daquele pai que vai com o filho pro campo de concentração. Gente, aquele filme é maravilhoso. Inclusive assisti hoje. Nossa, é muito bonito, recomendo todo mundo que não assistiu assistir, porque é muito bonito, é um filme muito forte, assim, muito emocionante, mas que trata a vida no campo de concentração com uma leveza um pouco maior, assim. Pra quem não conhece, é um filme que o pai vai parar no campo de concentração com o filho e ele cria toda uma história pro filho viver
de maneira mais tranquila no campo de concentração, sem entender que é uma criança, sem entender o que de fato está acontecendo, preservando a inocência da criança. Eu me lembrou muito exatamente por isso, porque e nesse A Vida é Bela é uma criança judia que está sendo preservada do horror do campo de concentração e o pai está preservando a inocência dele. No Jojo Rabbit é uma criança nazista, mas que em meio a todo o caos não perde a inocência dela. Então, tanto ele quanto o amiguinho dele, o gordinho, gente boíssima, muito bom, né? Eles mantêm a inocência até o fim. Isso, assim, pra mim foi sensacional. Numa hora que ele fala pro gordinho que ele tá namorando uma judia, aí ele fala assim, que legal, cara. Mas, tipo assim, em momento algum ele vai, mas ele é judia, você tem que matar, não sei o que lá. Um outro momento o gordinho vira e fala assim, então, eu encontrei um judeu esses dias, eles não me pareceram tão, tão ruins assim. Assustador. E aí eu falei, tá vendo? É uma criança que, tipo assim, continua sendo criança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa guerra que é um absurdo da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam sendo expostos a coisas muito sérias, então o gordinho tava até no trabalho, meio que... Ele estava como soldado, ativo, carregando armas gigantes, mas ele não perdeu a inocência dele. Eu achei isso muito interessante. Muito bonito. Sim. Essa questão da voz da inocência no filme, ela é muito bem retratada, né? Porque não importa até onde... É lógico que o filme ele é bem irônico, assim, né? Claro. Mas... onde tiver uma criança, existe ainda inocência, entendeu? E existe esperança, né? Exatamente, existe esperança. Onde tiver uma criança, tem um coração puro, né? Tem a inocência, tem esperança, tem algo que ainda pode mudar ainda naquela realidade, né? E por mais que seja um nazistinha, né? Ainda assim, existe uma inocência naquela criança. E é legal de ver essa questão também, porque o filme começa com o principal, o Jojo, sendo um fanático, né, nazista, tanto que o amigo imaginário dele é o Hitler, óbvio. Mas o filme vai mostrando ele se encontra com... Ele descobre que tem uma judia escondida na casa dele. Tô falando spoiler mesmo. E aí ele vai conversando com ela aos poucos e ele vai passando a gostar dela. E ele vai vendo que, na verdade, ela não é um demônio, um satanás igual ele pensava. E isso faz ele começar a questionar as ideias. Tanto que ele briga com Hitler, o amigo imaginário dele. Porque o Hitler acha que ele tá traindo ele, enfim... E é bem engraçado. E aí no final a gente descobre, meio do filme, a gente descobre que a mãe dele, a mãe e o pai dele eram contra o regime, estavam lutando contra isso, mas a mãe dele tentou proteger ele de todo esse fuato, dessa bagunça, né? Então é interessante ver, porque uma criança, ela é inocente, ela é pura e ela é aberta. Ela é aberta tanto à manipulação, como a gente vê que ele foi muito manipulado no começo, quanto a descobrir a verdade, a se abrir a ouvir, ter compaixão e empatia pelas pessoas, o que normalmente nos adultos é muito mais difícil. Então a gente vê todo esse processo dele de conhecer, de buscar a verdade, de perceber que, peraí, não é um demônio não, é uma menina, né? É uma menina um pouco mais velha que ele, é uma adolescente, né? E de se abrindo a verdade, o que nos adultos é um processo que seria muito mais difícil. E a inocência, a pureza das crianças, eu acho que facilitam esse processo, trazem isso. Importante notar também que vocês estavam falando até do outro filme, onde o pai tenta preservar essa inocência no filho, no judeu, né? E a mãe, ela é contra o regime, ela não conta pro filho, ela não mostra os lados errados do regime, também pra tentar manter essa inocência, né? É como se o tempo faria ele entender. Sim, exatamente. Que o importante era não perder a inocência enquanto é criança. Tanto que tem uma hora que ela fala assim, eu quero que você seja uma criança, eu quero que você brinque, eu não quero que você fique pensando em guerras. Eu achei isso muito bonito, que é o papel da mãe, né? A mãe de uma criança, ela tem que... antes de qualquer coisa, tentar proteger essa inocência da criança, tentar salvar isso. Pensa no mundo de hoje, claro que a gente tá falando de um filme da Segunda Guerra Mundial, mas trazendo pro mundo de hoje, a gente não tem a guerra, mas a gente tem as crianças sendo apresentadas por uma erotização muito cedo, por uma... criança de 4 anos tem que ir na escola ficar sentada vendo um professor falar como se ela fosse uma adulta, e isso vai tornando as crianças... adultas mais cedo, e elas vão perdendo a possibilidade de poder brincar e serem crianças, e aí isso faz com que elas
queiram já se tornar adultas antes do tempo, parece, né? Dependendo da escola, até militância já, né? Pra criança. Exatamente. Então, assim, sem contar essa questão sexual também, que é cada vez mais explícita e chega cada vez mais cedo. Então, é muito do papel dos pais também proteger as crianças dessa adultização precoce, né? E até de programas onde as crianças cantam imitando adultos. Agora, entrando numa temática aí que é um pouco mais polêmica também, que envolve esse filme. Inclusive, assim, eu tava lendo a crítica, né, de um site aí concorrente aí que gosta de ovos e que está se desfazendo porque tá todo mundo saindo. Não sei o que tá acontecendo lá dentro. Porque os melhores caras saíram, né? Então, cada semana tá saindo uma pessoa que é importante naquele lugar lá, não sei, enfim, né? E eu tava lendo uma crítica, eu queria até citar aqui, né, o que eles colocam, né? Dentro da crítica aí sobre esse filme, e isso já vou entrar na polêmica, né, que tá relacionada também ao filme. Que eles colocam que o Jojo tem uma lição simples para aprender, né, durante a Alemanha nazista. Uma que é facilmente aplicável entre os jovens carentes recrutados pela extrema-direita hoje. Eita! Nossa senhora, que lixo. Mas a questão é, esse filme, ele entrou com uma polêmica por quê? Pelo fato de retratar uma Alemanha nazista, retratar pessoas que são a favor ou até contra o regime nazista, retratar oficiais nazistas, uns bons, outros ruins, e retratar o próprio Hitler de uma forma diferente. A questão central é que o filme é uma sátira, né? É uma sátira. E o mais engraçado é que aquilo que a gente sempre escuta, né? Que até o próprio Olavo sempre diz, né? Que é uma burrice, né? Que está entranhada mesmo, né? Principalmente no povo que se coloca aí como os intelectuais brasileiros, né? Que é a questão de não conseguir entender a real mensagem, né, de um filme, né? Então, seja esse filme mesmo, seja aquele filme, por exemplo, que é um que a gente não chegou a gravar, não chegou a falar nada, mas que é o próprio Parasita, né, que foi tão aclamado, que foi tão falado, mas que enxergaram ele de uma forma totalmente diferente, né? Com o óculos vermelho, né? Eles enxergaram esse filme com óculos vermelhos, sendo que, na verdade, o filme estava criticando aquelas pessoas que eram mais pobres, que era uma classe mais embaixo, e que estava parasitando uma família rica. O filme não estava criticando os ricos, mas estava justamente criticando os pobres, né? Porém, essa classe intelectual, né? Eu sou um mero mortal, né, do Bacon Podcast e consegui enxergar isso. Agora a classe intelectual não enxerga de maneira totalmente diferente. E não foi diferente também com esse filme, né, onde eles olharam esse filme, não, tá falando de Hitler é bonzinho, ele é amiguinho da criança, olha só, uma criança nazista, inocente, não, isso não pode e tal. Mas não entenderam que o filme é uma sátira, que o filme traz um absurdo justamente para poder falar de qualquer coisa, sem nenhum freio, né? Sem a máscara do politicamente correto. E a nossa classe que critica, né? Que essa classe da cultura pop é uma classe que tá muito imbecilizada, né? Entrando até na própria obra do Olavo, né? Que é o imbecil coletivo. E é exatamente isso que acontece. O povo não consegue entender. As pessoas fazem uma piada com ironia e a galera leva a sério ao pé da letra, né? Que é uma coisa que tem acontecido muito atualmente. E criticaram esse filme por conta disso, né? Porque, o povo... Eu escutei um podcast recentemente que eles falavam que os alemães, eles têm um peso moral. Ou seja, por tudo aquilo que aconteceu na Alemanha nazista, até hoje, os alemães são culpados. Que é aquela famosa história que a gente aprende, que nós temos uma dívida histórica com os negros por conta da escravidão, né? Porque o nosso povo oprimiu os negros, então nós temos ainda uma dívida histórica, nós ainda somos culpados, ainda trazemos esse pecado original, né? Entranhado em nós. De coisas, enfim, né? Então eu achei interessante citar isso no podcast, porque é
um absurdo, entendeu? O filme, ele traz na cara dura, olha, eu tô te entregando uma coisa que é absurda, isso aqui é uma sátira. Eu tô querendo criticar o nazismo, eu tô querendo rir das bobeiras que o nazismo ensinou. É justamente isso mesmo que eu tô fazendo. E as pessoas levaram a sério. E o que acontece, né, com... Não sei o que acontece. As pessoas estão comendo muito ovo. Eu acho que é isso. Acho que toda essa questão de... Você até citou o imbecil coletivo, citou, mesmo sem usar o termo, mas do analfabetismo funcional. O problema é isso que tá acontecendo. Parece que em qualquer meio aqui no nosso país, as pessoas não estão sabendo interpretar, não estão sabendo pensar, não estão sabendo o real significado de cada palavra, de cada ação e de cada obra, seja ela cinema ou livros ou outras coisas. Então, aí, como a capacidade é limitada, o treinamento de pensar quase não existe, eles interpretam como eles querem. E aí eles vão lá e passam pros outros como se estivesse certo, como se fosse verdade. E aí vem toda aquela... A gente até falou da propaganda nazista, e aí eles se tornam massa de manobra de propaganda e não estão nem sabendo, e ainda vão ficar bravos se você tentar mostrar um outro lado pra eles. É isso que acontece. Você falou desse negócio do Parasita, ô Lucas, fica aí a recomendação gratuita que a gente tá fazendo, ó, não é merchandising, mas que os Náufragos, eles fizeram um podcast muito legal sobre o Parasita e eles explicam realmente a mensagem do filme, porque o povo, nossa, claramente o povo entendeu muito errado e não faz sentido, sabe? A interpretação que a classe intelectual, tanto brasileira Exato. quanto hollywoodiana, está dando ao filme Parasita. O próprio diretor falou que não é isso, entendeu? Então a galera tá levemente equivocada. Ele não esperava que isso aconteceria, né? Ele fala também. Exatamente. Os Náufragos fizeram um podcast bem legal. E pegando esse gancho ainda dessa questão da interpretação errada, do analfabetismo funcional, isso acontece demais com o nazismo, né? Então pensa, de fato o que aconteceu, o Holocausto, toda a guerra é injustificável. A gente jamais vai aqui defender o nazismo, porque é um absurdo, e que se Deus quiser isso nunca mais vai acontecer na história humana, mas não dá pra eu, por exemplo, culpar um alemão de 3 anos de idade hoje, que acabou de nascer. Ele não faz ideia, ele não tem culpa. A Alemanha, depois da guerra, ela sofreu várias sanções exatamente para pagar pelo erro. Infelizmente, muitos dos oficiais não foram presos, não foram condenados como deveriam e não pagaram pelo crime como deveriam. Essas pessoas... Mas eles estão sendo caçados, né, pelos hunters. Sem comentários pra esse seriado. Não assistam. Nossa senhora, o final é muito ruim. O seriado é ótimo. Desculpa desviar. O final é péssimo. Ai, que raiva. Mas assim, essas pessoas, com certeza, elas deveriam ser presas, sofrer punição. E até a pena de morte em países onde isso é permitido, enfim. E não cabe a mim julgar, não sou juíza, não entendo. E também não vivi aquilo pra falar, né? Só li em livro, só vi em filme. Mas a população atual, eu acho que não é justo. E dizem, né? Eu já ouvi falar que eles sentem vergonha até hoje. É um assunto que eles não gostam de falar. Porém, com o medo de cair no nazismo novamente, você vê que a Alemanha tendeu a um progressismo igualmente ruim, né? Porque se você for ver quem é que começou com os abortos, que é tão defendido pela classe progressista, foi a Alemanha nazista, né, galera? Não queria dizer, mas foi. Então... a questão de diminuir a população, a questão de, por exemplo, o aborto, onde o aborto é legalizado, qual é a população que mais faz aborto? É a classe pobre, são os negros, são os imigrantes, nunca são os brancos ricos, loiros. Dificilmente isso acontece, você vê pelos Estados Unidos, isso acontece muito. Então, de alguma forma, tentando fugir do nazismo, o progressismo acabou bebendo um pouco dessa ideologia. E uma coisa que é interessante falar, pensando ainda nessa questão do analfabetismo funcional, é que a gente ouve todo santo dia nas escolas, nesses podcasts da vida, enfim, em todo comentário político, é sobre o nazismo ser de direita ou de esquerda, que é um tema muito polêmico. Eu acho que não cabe falar que o nazismo é de direita ou de esquerda. Primeiro, eu não sou historiadora, não tenho base científica para falar, mas... não consigo colocar o nazismo dentro de um quadrado, como direita ou esquerda, até porque
Hoje, se você pensar o que é a direita no Brasil, o que é a direita? Existe a direita liberal, existe a direita conservadora, existe os skinheads, existe um movimento da supremacia branca, que é uma loucura absurda. É tudo isso que se autodenomina direita. Dentro da esquerda ainda é mais bagunçado ainda. Existem os petistas, existem os caras do Ciro Gomes, existe o povo do PSTU que quer sair quebrando tudo, e é muito bagunçado. Mas se fosse para colocar dentro de um balão, a gente consegue ver que o nazismo ele se encaixa mais como esquerda do que como direita. Principalmente pela essa questão da centralização do poder no governo, da queda dos partidos, da questão de perseguição religiosa, da questão da alienação da população, da questão da propaganda ser muito forte, porque é uma coisa que é muito característica tanto do nazismo quanto do comunismo. Então, né? Mas tudo bem, a culpa é nossa. Só porque o Bolsonaro penteia o cabelo pro lado. Eu acho até que é uma coisa que eu tô tentando adotar pra minha vida, pra qualquer comentário minimamente politizado que eu tento fazer, essa questão de esquerda e direita, tentar abolir esquerda e direita. Assim, tipo, não dá pra enquadrar esse tanto de ideologia política que existe no mundo hoje e o tanto que eles foram mudando seu significado ao longo do tempo dentro desses dois padrões. O nacionalismo, por exemplo, ele funcionou dentro desses dois âmbitos. Tem nacionalismo de esquerda e nacionalismo de direita. Exatamente. Então... E existe um nacionalismo monárquico, existe um nacionalismo católico, entendeu? Tipo... anglicano. Aí, quando eu falo de progressista, tem progressista de esquerda e progressista de direita. Conservador também. Então, não dá. Não tem como você classificar só com essas duas palavras esse tanto de ideologia política. Tem escolas e mais escolas de pensamentos políticos, tanto do lado mais marxista, que já é uma escola, quanto do lado conservador. Então, eu tento adotar isso pra minha vida. Acho que quem tá ouvindo quiser pesquisar, estudar mais sobre essas coisas e tentar fazer isso e até compartilhar com a gente as coisas que aprende também, a gente tá sempre aberto pra esse tipo de coisa. Pois é. É exatamente, quanto mais pode interagir com a gente no Instagram, né? É verdade, Instagram, Twitter, até o Facebook, se quiser. Aí agora eu entro no que eu li, né? Na crítica que eu li lá dos concorrentes, né? Que é engraçado, que daí a tendência do progressismo, né? Da esquerda mesmo, é trazer essa culpa, conforme a gente estava falando agora mesmo, vocês estavam falando, essa culpa do nazismo pra direita, a extrema direita, né? Tipo, a direita no Brasil praticamente nunca nem existiu, né? Quando começa a existir, chama de extrema direita, né? Então, enquanto era esquerda, não existia extrema esquerda, não existia essa definição. Ainda não existe, né? Mas daí tenta jogar sempre essa culpa, né? Eu também fico assim nesse posicionamento porque é uma coisa muito delicada. Eu gosto também de fazer algumas comparações com aquilo que nós já temos já definido, né? A gente pode citar aqui que um outro campo de concentração que é muito pouco falado na mídia, que são os gulags, né? Os gulags da União Soviética. E o mais interessante é que, assim, os gulags, eles duraram muito mais tempo. Eles atravessaram, assim, ciclos de crueldade relacionado à humanidade, né? Eles conseguiram durar ainda muito mais tempo. E o pior de tudo é que ninguém foi condenado pelos gulags, porque não tem registros. A União Soviética era totalmente fechada, então não tem filmagens, não tem fotos, não tem nada disso, só tem depoimentos mesmo, né? Mas que a gente sabe da existência, e que inclusive jogava judeus lá dentro, jogava cristãos, jogava homossexuais, né? E tudo aquilo que era diferente, né, do regime comunista raiz, né? Eles lançavam pra dentro desses campos de trabalho, né? Campos de extermínio também. Então é interessante quando a gente começa a fazer algumas comparações, a gente começa a perceber que tem algo errado, né? Quando você simplesmente quer jogar o Holocausto pro lado da direita. Mas peraí, né? Vamos refletir um pouco. Sim, a coisa é um pouco mais complexa do que o povo pinta. Esse que é o problema. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas tendem a
a transformar uma coisa que na verdade é muito complexa, a fingir que na verdade que é uma coisa muito simples. Então tudo é maximizado e minimizado ao mesmo tempo. Então é maximizado no sentido de que você põe em extremos muito grandes. Então, ou, por exemplo, eu não me defino como uma pessoa de direita, eu me defino como uma pessoa católica com visões conservadoras. Então hoje eu me alinho mais à direita, mas tem muitas coisas, principalmente da igreja, da direita progressista, que eu não concordo. Mas hoje ou você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda. Você não pode ser católico, você não pode ser nada. Você tem que entrar num partido, digamos assim. E ao mesmo tempo, tudo é muito simples. Então, ou você é de direita ou você é de esquerda. Não existe um debate mais complexo, não existe uma coisa que vá além. Então, não existe um regime, por exemplo, que possa ter flertado com as duas visões políticas. Não existe um psicólogo que possa ter uma visão que não seja freudiana ou que não seja junguiana. Você tem que escolher uma dessas duas coisas. Não existe sabe? E tudo é muito... exatamente. Então, eu acho que isso é um grande problema no Brasil, porque isso pra você conseguir deixar tudo muito polarizado, você tem que transformar todas as discussões que são complexas, que levaram anos pra começar a se debater em coisas muito simples. Então, se você for ver os debates da Idade Média, eles eram bilhões de argumentos para cada lado. Não eram coisas assim, eu gosto de tal coisa, você gosta de tal coisa. Se você falar hoje que você é a favor do porte de armas, que você é contra o aborto e que você é a favor da família, automaticamente você já é jogado na extrema direita. E se você falar que você é a favor dos pobres, que você é a favor de uma sociedade mais igualitária, você já é automaticamente jogado na esquerda. Mas peraí, Fernanda, eu tenho todas essas visões aqui, entendeu? Ao mesmo tempo que eu sou a favor do porte de armas, que eu sou totalmente pró-família, eu prezo por uma sociedade onde se tem um olhar maior pelos pobres, onde a gente possa fazer um trabalho social, cada pessoa, cada indivíduo possa fazer um trabalho social melhor, porque é isso que a igreja prega, é isso que Cristo prega. Os pobres sempre estarão conosco, mas a gente sempre tem que trabalhar para eles, né? Eles são os favoritos do Senhor. Então, então eu sou de direita ou sou de esquerda? Aqui a gente não pode ter uma visão mais ampla, a gente não pode ter um debate honesto. É um debate de vontade, a gente parece o brasileiro parece que é um monte de criança querendo entrar numa panelinha, sabe? E se você critica, né, o outro lado, né, o lado atuante, né, você se torna, como foi citado aí nessa crítica a esse filme, você se torna um jovem carente, como que é mesmo a palavra? É um jovem carente, jovens carentes recrutados pela extrema-direita. É isso que você se torna. Só pelo fato de você criticar aquilo que você não concorda. E você é considerado um jovem carente recrutado pela extrema-direita justamente por aqueles que falam mais do que todos sobre democracia, sobre liberdade de expressão. E quando você é livre, quando você se expressa e você critica aquilo que você não concorda, você é considerado anátema, né? Você é considerado o lixo da humanidade. E é isso que eles fazem. Essa é a verdadeira democracia hoje, né? É isso que acontece. Por isso que a gente não gosta muito dessa palavra democracia, né? Não por aquilo que ela significa, porque se ela fosse realmente o que ela significa, seria uma coisa boa, não uma coisa ruim. Mas hoje essa palavra é totalmente doutrinada, né? A democracia hoje é calar um lado e dar voz pro outro. Exatamente isso. Pensando no conceito de democracia, o conceito real da palavra, ainda é bom, é um conceito bom, mas não necessariamente é o melhor. Sim, será que eu quero eu preciso de, por exemplo, eleições? E se eu for monarquista? Eu preciso que pessoas que fazem críticas como essa desse filme votem para escolher Então, é interessante falar, tanto o Gordinho, que eu gostei muito. Eu tô tão politicamente incorreta, mas é porque eu acho o Gordinho muito fofo e eu não sei o nome dele. Quanto o ator principal, se eu não me engano, é a primeira vez que eles estão atuando num filme e eles foram muito bons, né? A Viúva Negra também arrasou, mas ela realmente é uma atriz sensacional, eu gosto demais dela. Mas eles, como primeira atuação, eu achei que eles foram muito bem, assim, eu gostei demais. Eles passaram muito bem a mensagem do filme pra gente. O filme é engraçado, mas assim, não tem nada assim
fora do normal, tirando a ideia, que é genial, né, mas... Sim. E ele fez, aquilo que inclusive a gente falou, acho que foi no último podcast, né, do The Ranch, uma coisa admirável, né? Ele teve a capacidade de retratar um personagem nazista de uma forma diferente, entendeu? Sim. Por mais que é algo abominável pela sociedade, mas ele ainda assim teve coragem de retratar de uma forma diferente, transmitindo uma mensagem, com muita ironia, com muita figura ali de linguagem, etc. Mas ele teve essa coragem. Eu acho que essa ousadia que falta hoje no cinema, entendeu? O fato de você saber criticar tudo, criticar os dois lados, sem tomar um posicionamento, sem levantar uma bandeira. Sim. Mas você criticar aquilo que é ruim, entendeu? Acho que isso... Sim. E criticar o que é ruim, lógico, e exaltar aquilo que é virtude, aquilo que são valores. E esse filme fez isso, né? Ele exaltou a inocência, ele exaltou a pureza, essa figura que é a criança, né? Chegamos agora então nesse momento que são as nossas votações. Então, por favor, Fernanda, dê-nos a sua palavra e o seu voto. Então, eu gostei muito do filme. É assim, eu confesso que quando eu fui assistir, porque a gente foi assistir por causa do podcast, né? Então eu fui assistir de mau humor. Não tava afim mesmo de assistir, porque eu não tinha ouvido falar do filme. Mas foi um filme que me surpreendeu exatamente porque eu não tava com expectativa de que ia ser bom, e foi muito bom. Eu ri bastante. Gostei muito da ideia do filme, então eu não tenho, acho que, nenhuma crítica a ele. Eu acho que minha nota é Picanha Bacon. Ótimo, então a nota 5 pra essa obra. E qual é a sua nota, Bruno? Olha, antes de eu dar minha nota, eu preciso fazer uma pergunta. Se a gente pode ter uma categoria especial que a gente não precisa falar agora, nem pensar agora, pra Senhor dos Anéis. Porque tem coisas que não dá pra colocar nessa mesma categoria. Se a gente vai ter uma categoria a mais só pra esse tipo de Senhor dos Anéis... Não, mas, querido, Senhor dos Anéis é uma nota especial. Tipo assim, Picanha Bacon, Senhor dos Anéis. Entendeu? Com anéis de cebola. Senhor dos Anéis é muito acima de qualquer coisa. E não existe base de comparação com Senhor dos Anéis. Eu não entendi o que é referência Senhor dos Anéis. Você porque... queria criar um voto Senhor dos Anéis, é isso? É porque ele acha que se não tiver uma categoria própria pro Senhor dos Anéis, nenhum filme merece Picanha Bacon. Ah, tá, beleza. Entendeu? Porque é o teto, né? Então... porque Senhor dos Anéis é o Senhor dos Anéis. Então meu voto também é Picanha Bacon, porque eu gostei muito desse filme. Ele não é o meu tipo de filme, que eu gosto muito de aventura, fantasia, essas coisas, né? Lógico que tá falando de Senhor dos Anéis aqui, mas dentro desse estilo de filme eu achei ele impecável, até pelo tema que a gente falou, da simplicidade com que ele trouxe o tema, as críticas que ele fez, eu achei muito bom. E o Bruno, então o voto do Bruno é 5, né? A nota máxima também. E o meu voto é Bacon. Minha nota vai ser 4. Eu acho que é um filme muito bom. O que você disse, Bruno? Cortou. Como você é diferentão. Mano, cada dia... hoje é minha vez, né? Assim, acho que o filme é muito bom, sabe? Eu não tenho uma crítica específica pra esse filme. Acho que ele entregou o que queria. O Taika Waititi entregou o que ele queria. Mas é porque não é um filme assim que... Nossa, é um filme que... Caramba, que filme da hora e tudo mais, né? Então por isso que a minha nota é essa, mas... Não tem nenhum desmerecimento em dar um bacon, né? Afinal, é o nome desse podcast. Então, nota 5, 5 e 4. Então, é um filme que tá numa categoria boa aí pra nós, né? Não nos deixe de seguir, então, o nosso perfil do Instagram, @baconpodcastbr. No Twitter também, o mesmo nome. Você pode ver aí os links abaixo, né, na descrição desse podcast. Também não deixe de nos ouvir no YouTube, né? Nós agora estamos também no YouTube. Estamos postando os nossos podcasts lá. Não deixa de se inscrever, ouvir e deixar o seu like, caso você goste do conteúdo. Muito bem, então, meus caros nerds conservadores, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você. Why?